Você tem o costume de passar horas mexendo no celular ou no computador, ou então aqui no tablet? Olha, toma cuidado, porque se não tiver uma postura corporal correta, isso pode causar sérios danos à saúde do seu corpo. Veja agora na reportagem o que dizem especialistas. Cabeça arqueada para frente, mãos segurando o celular e polegares ágeis na digitação. Essa postura constante levou o médico Guilhermo a ter crises de dor, justamente no dedo que ele usa para digitar na tela. Passou com uma dorzinha leve, um desconforto leve, e aí depois começou a atrapalhar para fazer as coisas do dia a dia mesmo, para apoiar, para fazer as coisas, para digitar. E aí foi quando eu realmente comecei a prestar atenção de que estava fora do padrão a dor. O desconforto intenso era o sinal de uso excessivo da musculatura das mãos. O Guilherme estava com uma tendinite, uma inflamação no tendão ligado ao polegar. O dia inteiro pegando o celular, com o celular na mão, respondendo mensagem, ou estou atendendo ou estou respondendo alguma demanda de paciente ou demanda familiar mesmo. Então, estou o tempo todo com tela na mão, né? Teclando ou no computador respondendo mensagem. Se você nunca sentiu um desconforto por usar o celular durante muito tempo, provavelmente já ouviu alguém reclamando sobre isso. Nós, brasileiros, passamos, em média, 3 horas e meia conectados por dia. Somos o terceiro país do mundo que mais gasta tempo nas redes sociais. Sempre de olho na tela, e o nosso corpo tem reclamado. Na coluna, né, que você fica muito tempo no celular e tem uma hora que tem que dar uma soltada, né, uma estralada, porque sente um desconforto na coluna. Doeu o pescoço, os dedos e as vistas, principalmente. Na nuca. Queixas cada vez mais comuns nos consultórios médicos. Este médico ortopedista explica que as principais reclamações são de dores no pescoço e ombros, a inflamação causada pela sobrecarga na coluna. Uma cabeça pesa de um adulto em torno de 5 quilos, né? E quando ele está absolutamente reto. Se ele tiver uma discreta flexão para olhar para o celular de mais ou menos 15 graus, essa cabeça passa a pesar 12 quilos para a musculatura cervical. E se for uma flexão acentuada de até 60 graus, essa musculatura pode fazer uma força de 27 a 28 quilos. E também, se esse paciente já tem uma artrose na coluna ou uma hérnia, pode agravar além desse peso extra. O uso excessivo do celular também leva à inflamação dos tendões dos polegares, doença chamada de tenossinovite de Guervan. Ele mostra um teste simples que indica sobrecarga nessa região. É só colocar o polegar cruzando na palma da mão, segura com os outros dedos, mantém o punho bem alinhado e abaixa o punho e vê se apresenta dor ou algum choque nessa região aqui, próximo ao polegar. Se tiver essa dor, não é patognomônica, não é a certeza, mas é um indicativo que já há uma sobrecarga nesse túnel. Os tratamentos dependem de cada tipo de problema. O Guilherme conseguiu diminuir a crise com remédios e fisioterapia. De 0 a 10, quando eu comecei o tratamento, eu estava com 8 de dor. Hoje eu tenho um desconforto 1 ou 2 para alguns movimentos só. Então já estou praticamente curado em relação a isso aí. Nós não conseguimos deixar de usar o celular, mas podemos cuidar para evitar problemas desse tipo. Manter uma postura certa do pescoço, quanto mais reto melhor, quanto menos inclinado para frente melhor a posição, tá? Intervalar o uso a cada 50 minutos, 1 hora, uma pequena pausa com alongamento. E para quem digita com os polegares, o celular, alternar de vez em quando, segurar o celular e digitar com o dedo indicador. E esse é o assunto do nosso quadro E aí, doutor? Bora bater um papo com a doutora Roberta Ramos, que é ortopedista, e a Aline, que já estava me contando aqui na reportagem que usa muito o celular para o trabalho. E, gente, durante a reportagem, nós estamos fazendo teste aqui, né, Aline? Ver se sente dor. Você sentiu? Eu senti. Eu mesmo? senti e já fiquei até preocupado, porque eu falei, gente, tudo que ele falou, ele parece que tudo eu tenho. Como é que você observa a sua postura frente às atividades do dia a dia?
Então, Lucas, eu confesso que a minha postura, eu preciso urgentemente melhorar. Estava até conversando aqui com a doutora e a minha postura em casa, né, por trabalhar de home office, é totalmente sem postura, na verdade, porque eu não tenho essa coisa de ficar com o pescoço, né, na forma que tem que ficar. O uso das mãos também, eu não sei usar como ele estava falando. Então, são coisas que eu preciso fazer para mudar. E, aliás, eu até estava, né, contando para vocês que eu tenho sentido muitas dores ultimamente, tanto na parte da lombar, essa parte do pescoço também, pelo fato da gente ficar muito tempo ali conectado. E a gente nem percebe estamos numa posição que não é legal, né? Ó, tem um fiscal de um amigo meu da redação, Fernando Fuli, que fica passando lá e falando para as pessoas ajustarem a postura, porque nós, jornalistas, a gente está apurando aqui, ó, com o celular, escrevendo o tempo todo, e a gente perde a noção, porque a gente se acomoda de uma forma que não é nada saudável nem agradável para o corpo, mas não sente nada. Exatamente. Só que a dor vem depois, né? Exatamente, vem depois. E eu tô nesse processo da dor crônica, igual eu tava te falando. Semana passada mesmo, eu tava tendo que fazer massagens com aquela luz infravermelha por conta da inflamação. Nesses pontos mesmo do braço, né, que a gente fala que é os nó, que a gente tá cheio de nó. Então, eu falei, gente, eu tô cheia de nó. E eu tive que passar em processo de 3 vezes ao dia, intensos de massagem e tratamento. Caramba, ó, estou até me ajeitando aqui assim, ó. Doutora Roberta, muito boa tarde. Quando que a pessoa deve perceber que aquela postura no trabalho, em casa, às vezes deitado, tem criança, tem gente que deita de um jeito que eu não sei como é que consegue, vai causar algum prejuízo para o corpo? Boa tarde. Então, na verdade, nós estamos na era da comunicação, da tecnologia, e a gente precisa ficar atento para usar informação a favor da gente. Então, uma dica carinhosa para você, assim, as pessoas que já estão no processo de adoecimento com dor, elas são as pessoas que mais precisam estar atentas com uma boa alimentação para não piorar a inflamação, porque dependendo do que a gente come, a gente também inflama mais, como açúcar, glúten, leite e derivados, a correção de postura, os intervalos de tempo para sair da posição viciosa. Então, se ela trabalha no celular, como ela falou, o dia todo, ela vai precisar de estabelecer um despertador, um lembrete, para que a cada 50 minutos, 1 hora, ela vá tomar uma água para poder sair da postura viciosa, alongar, mobilizar a região que está tensionada. Por quê? Os ossos, eles rodam, flexionam, esticam através da contração do músculo que vai gerar o movimento. Então, ela estava falando que ela está cheia de nódulos miofasciais aqui. Então, ela compensa. Provavelmente, o abdômen está flácido. E aí, ela compensa suspendendo pelo trapézio superior e os outros músculos agonistas. Então, o que acontece? A musculatura dela fica assim, em cima e mole embaixo. Erros posturais que não são conscientes, a gente não percebe, mas se já chegou no plano de estar com dor, precisa de ficar consciente, precisa de fazer exercício físico regularmente, comer bem, sair a cada 1 hora por 5, 10 minutos da postura, alongar, mobilizar, para tentar evitar um desgaste maior. Mas a sua pergunta também era, que nível, né? Como é que a gente começa a ficar atento com isso? Usar a informação, todos nós temos acesso, então a gente precisa de procurar evitar já desde a criança, porque já nasce com a tela, já nasce com alguns erros posturais. A criança antes ficava fazendo exercício o dia inteiro, porque ela brincava na rua. Então hoje a gente não usa a perna, não usa muito as articulações, não tem uma boa força muscular, um tônus para manter o esqueleto na postura adequada, muito tempo sentado. Então, desde criança, os pais procurarem fazer essas correções na hora que a criança vai ficar estudando, na hora que está vendo uma televisão, na hora que está muito paradinho, estático. O celular, o tablet, nivela na altura dos olhos, em vez de abaixar a cabeça para nivelar na altura da mão. Então, a gente sobe, não com o ombro, mas a gente sobe com o cotovelo e a mão e nivela na altura dos olhos. Se for um computador, ajusta a mesa para que esteja na reta do olho, o meio da tela, né? Então, não tem como mexer na mesa, mexe na regulagem da cadeira. Cadeira não é de regulagem, bota um livro embaixo. Então, a gente costuma mexer na altura da mesa ou da cadeira para ajustar a ergonomia.
E se for no dispositivo móvel, aí a gente ajusta levantando a mão em vez de abaixar a cabeça. Isso já ajuda muito. Mas é importante ter a base, que é um bom tônus muscular, mobilidade, flexibilidade e força. Então, a gente precisa de exercício físico. Perfeito. E hoje em dia, com essa rotina que muitas pessoas têm, cada vez mais difícil fazer o que é básico, o que nós nascemos para fazer, que é atividade física, movimento, é você distrair a sua visão, olhar para lá, olhar para cá, ir para lá e para cá. É para isso que a gente nasceu, né? E infelizmente, por conta do dia a dia, muitas pessoas acabam viciando o corpo com algumas posturas. Mas você, e aí, como é que está a sua relação com a coluna, com a sua postura? Me conta. Fala no zap, no 999 42 24 78. Doutora, qual o impacto da idade em relação aos sintomas? Você falou que desde criancinha os pais já devem ficar atentos à postura delas. Mas em relação a quem tem 30 ou mais ou é idoso, os sintomas mudam? Sim, os sintomas mudam porque a gente vai tendo ruga, cabelinho branco, então lá na articulação vai tendo o famoso bico de papagaio, por exemplo, que reduz o espaço das articulações, que causa redução de mobilidade, então a gente já fica, os discos intervertebrais desidratados, por exemplo, quando é na coluna, a gente já fica com menos movimento. A gente roda menos, flexiona menos, mas olha bem, se um idoso fez exercício físico a vida inteira, se manteve num peso adequado a vida inteira, como que será que ele chega aos 80? Muitas vezes sem dor, mesmo tendo artrose quando faz o raio-x. Então, às vezes, a gente entende que a questão da idade pode ter uma contribuição importante por causa do processo degenerativo das articulações, dos ossos, das vértebras, mas existe também a trajetória de vida até chegar naquela idade, o que a pessoa construiu para ter uma velhice, né, uma terceira idade com mais mobilidade, com força e sem apresentar sintomas necessariamente, mesmo tendo um grau de degeneração que é compatível e fisiológico para a idade. Perfeito. Aline, você descobriu os problemas, sente dor. O que você mudou na sua rotina, no seu dia a dia, para poder amenizar tudo isso? Porque você continua trabalhando de home office. Sim, o ano passado, na verdade, na pandemia, eu comecei a desenvolver uma dor muito crônica na coluna. E eu estava fazendo musculação, estava firme e forte. Só que aí o que aconteceu? Eu descobri 2 hérnias de disco. E aí na hora foi aquele choque, por quê? Por conta de exercício errado mesmo na musculação. E aí, na pandemia, eu descobri desde lá que eu não consigo manter firme, porque as dores vêm muito fortes. E aí eu acho que junta o quê? Esse trabalhar o tempo todo no telefone, né, no computador, e às vezes não conseguir fazer atividade física por conta da dor também. E assim, eu tive dores de ficar travada lombar, e a minha hérnia é mais baixa. Então o exercício muda, não é tudo que eu posso fazer na musculação, então tem que ter uma reabilitação até no exercício. E aí eu passei por essa fase toda de transição, o que malhar, o que fazer, pilates não gosto, sou muito agitada. Aí agora que eu retornei, aí tem uns 6 meses, e aí eu tô fazendo exercício com o personal, para poder tratar justamente o quê? O fortalecimento da minha musculatura. Porque a gente, se não fortalecer aquilo que você tá, igual eu tô com essas 2 hérnias, eu vou manter essas dores. Só que esse estágio crônico meu, de ficar o tempo todo no celular, eu acho que é isso que tem me feito sentir essas dores mais nas costas, igual ela falou, você está relaxando a barriga. E é exatamente o que tem acontecido. Eu não sei se é por conta da hérnia, que a minha hérnia é baixa, então eu relaxo a parte de baixo e isso aqui meu fica muito endurecido, enrijecido, né? Então, eu não sei se seria esse fato. Mas eu estou tentando voltar à musculação. Não pode desistir jamais, nem continuar sentindo dor. É isso aí. Deixa eu chamar mais uma personagem para nossa conversa. A psicóloga Natália Dadalto está conosco pela internet. Como é que está a sua postura, Natália? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Então, eu trabalho com celular, né? Eu tenho notebook, mas eu prefiro fazer tudo no celular, porque o celular já tem tudo. Tem Netflix, tem WhatsApp, tem Instagram, faço atendimentos também online. Então, acaba que eu fico com muita dor de cabeça, minha postura nem tanto, mas muita dor de cabeça, dor na mão, e minha mão formiga bastante, assim.
eu percebo que quando eu estou muito tempo no celular, minha mão começa a formigar e me incomodar muito, eu tenho que largar um pouco para esperar passar. Verdade, olha só, e você falou do celular, nossos telespectadores também estão comentando a questão do celular. A Maricilda diz o seguinte, olha, muita gente mexendo no celular de forma incorreta e reclamando de dores. E tem uma telespectadora, doutora, que pergunta, pode mexer no celular deitado ou impacta também a coluna? A questão não é mexer no celular. Qual é a posição que você vai assistir televisão deitado? Qual é a posição que você vai assistir televisão sentado? Se você corrige a postura, você ajeita todo o seu sistema, né, de músculos e ossos, seu sistema miofacial, articular, e você consegue ficar bem. Então, se houver um ajuste de ângulo, por exemplo, entre o pescoço e o tórax, né, a coluna não ficar assim num travesseiro, faz isso aqui para você ficar deitado, vendo a tela, se você traz a mão. Agora, dizer que é adequado a melhor posição, assim, a gente vai para a cama fazer o quê? Nós vamos dormir, né? Então, teoricamente, nós perdemos um pouco o conceito e entramos com outros hábitos que são nocivos para a nossa saúde. Igual usar o celular enquanto está comendo. O processo digestivo começa na boca e não no estômago. Se eu não me conecto com o cheiro, com a preparação, o ritual do alimento, a mastigação demorada para depois engolir, eu já estou com problemas digestivos. Sim. E às vezes o celular é um cara que entrou na nossa rotina, que é um veículo de trabalho para ela, para nós, para a Aline, para todo mundo, mas que às vezes entra como vilão, ele não é. Nós é que não estamos usando adequadamente. Mas existe sim condição de deitar e usar o telefone se nós fizermos ajustes e apoios de forma que a gente não fique recrutando a musculatura disfuncional. Perfeito. Deixa eu me despedir da Natália, da Dalto, psicóloga. Agora está mais vigilante, né, Natália? Com a postura, com as dores, sim, você fica certeza. Mais vigilante, não é mesmo? Sim, foi como ela falou. A gente precisa criar estratégias, né, técnicas, porque o problema não é mexer no celular, mas a forma que a gente fica, né, enquanto médico. É isso aí. Obrigado, Natália, pela gentileza da sua participação. Obrigada. Aqui no Fala Espírito Santo. Pois é, gente, tem que ficar vigilante o tempo todo. Agradeço a influenciadora Aline Nobre muito pela obrigada, participação. Lucas, sempre vigilante, ó, postura correta. Doutora Roberta Ramos, ortopedista, muito obrigado pela participação aqui no Fala Espírito Santo. Gente, deixa eu seguir agora.